Oi, tudo bem com você? É muito comum as pessoas me perguntarem como que. E até falarem pra mim assim: eu queria tanto ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo da maneira que você tem. Queria conhecer mais, né, o Senhor, como você mostra que você conhece, essa sua relação, essa sua proximidade com o Senhor. E isso me dá muita alegria, muita mesmo, de saber que as pessoas têm despertado esse interesse, mas também me leva a alguns lugares muito interessantes de tudo que eu já vivi para que eu conseguisse chegar até aqui e mostrasse o quão longe eu ainda estou de realmente chegar num nível de intimidade com meu pai da maneira como eu sei que ele espera que eu chegue e que eu preciso chegar. E essa caminhada de altos e baixos, de idas e vindas, né? Quem já viu meu testemunho, quem não viu, eu sempre vou recomendar sim que veja, porque se você está me seguindo é bom você conhecer um pouco da minha história, né? Se você está me acompanhando aqui, é bom saber quem sou eu e por que que eu falo de Jesus com tanto amor, com tanta entrega, com tanta intensidade, assim. Hoje mesmo eu tô num chororô tremendo, me lembrando que amanhã, sexta-feira da Paixão, né? Então eu já estou me preparando para assistir Paixão de Cristo pela enésima vez, enfim. Essa entrega é muito linda e é bom que você conheça como por que que eu vivo isso hoje. Mas, tentando sempre responder as pessoas, eu falo uma das coisas que mais me ajudam a manter hoje esse relacionamento com o Senhor, que nem sempre foi assim, é buscar o preenchimento dos meus vazios nele. Uau, como assim? Pois é. Eu falo muito sobre a cura de emoções, sobre a gente cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, e é nesse sentido que o Senhor hoje falou muito comigo. Ele me levou a alguns lugares de quando eu buscava algumas fugas, algumas estratégias para preencher os vazios, as dores, as tristezas. E hoje a pergunta é: como você tem preenchido os seus vazios? Ah, mas eu não tenho vazio, será que não? E quais são as formas mais comuns para ver se você consegue se identificar com alguma delas? É o álcool, é o fumo, o cigarro. Eu já bebi, eu já fumei muito. Eu posso dizer, eu tive muitos altos e baixos, mas como eu digo no meu testemunho, a minha vida era de altos e baixos, né? É, o sexo em excesso, o sexo fora do casamento, fora de um relacionamento, a prostituição, a pornografia, as impurezas, né, sexuais que a gente vê, o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano em Efésios 5, eu até citei, comentei aqui esses dias com vocês sobre essas impurezas, é por meio da fofoca, é por meio da agressividade, tudo que é contrário aos frutos do Espírito, normalmente são as formas como o ser humano busca busca preencher os seus vazios. Às vezes inconsciente. Eu mesma, né? Quantas vezes eu tomava um vinho, tomava uma cerveja para descansar, para dormir, para pegar no sono, para esquecer o dia pesado, o dia puxado que eu tive. O cigarro sempre serviu muito para tentar controlar a minha ansiedade, que sempre foi muito excessiva, né? Então, cada pessoa vai buscando uma válvula de escape. Tem gente que, graças a Deus, vai para atividade física, outros comem demais, outros fazem sexo demais, outros vão para as apostas, para os jogos ilícitos, né, para as drogas ilícitas. Então, hoje o Senhor me levou nesse lugar e essa é a mensagem. De que forma você tem preenchido os seus vazios, né? Você tem buscado em mim o preenchimento desses vazios e foi dessa forma que ele foi ministrando no meu coração de uma forma tão tremenda, em especial há uns 6 meses, quando eu passei por uma situação muito constrangedora e que eu fui muito exposta, porque mesmo na igreja eu ainda bebi, né? E assim, eu fui exposta porque pessoas que eu confiava muito, que eu acreditava que estavam junto comigo, eu estava num dia de muita tristeza, muita angústia, que eu precisava de um amparo, de um socorro, e eu bebi naquele dia e essas pessoas, na primeira oportunidade que tiveram, tipo 2, 3 dias depois, jogaram isso na minha cara, me expuseram, mas... E eu fiquei extremamente abalada, abatida, triste, né, frustrada. Mas ao mesmo tempo eu tive a perspicácia, a sacada. O Espírito Santo falou muito comigo, eu me prostrei aos pés do Senhor e busquei nele ressignificar. Eu falei, Senhor, tem o dedo do Senhor nisso.
Essa afronta pode se transformar num confronto se o Senhor me levar para dentro da sua palavra. E é na palavra de Deus que eu encontrei a resposta e que me ajudou a elevar. Lembra das pedrinhas da minha escada para estar mais próximo de Deus? Naquele momento eu consegui subir mais alguns níveis de fé e de perseverança e do meu relacionamento com meu Pai. Então talvez você hoje esteja vendo pessoas apontando o dedo para você e você só acha que é uma afronta, mas vai para os pés do Senhor. Aquelas pessoas talvez elas nem saibam, mas elas estão te ajudando a se aproximar mais do Senhor. Eu vou dar um exemplo quando aparentemente Jesus estava expondo, né, os problemas de uma pessoa, mas não, ele estava confrontando e essa mulher entendeu. Então, o exemplo de hoje para que a chave faça valer na sua vida e na minha vida é a mulher samaritana. Nós vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Tem todo um diálogo aqui de Jesus com essa mulher. Os judeus e os samaritanos não podiam ter contato, mas Jesus rompeu essa barreira, essa mulher quis essa conversa com o Senhor. Então, tem todo um relato. E aí, lá no versículo 23, no 13, perdão, diz assim: Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente você disse a verdade. Então aqui, 2 coisas essa mulher deixou para trás que eu entendo, né? Uma foi o vazio. Ela queria se preencher da fonte de água viva que ela reconheceu que Jesus era, que Jesus é. Segundo, ela não teve vergonha de admitir as suas fraquezas, de reconhecer as suas fraquezas e se tornar vulnerável diante do Messias, né? Ela viu em Cristo o Messias e ela admitiu a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, quando ela diz assim, eu não tenho marido. E Jesus diz, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos. O que eu vejo aqui? O que o Senhor quer nos mostrar entre tantas revelações maravilhosas que existem nessa passagem? Hoje, no nosso foco aqui, daquilo que a gente precisa deixar para trás, é a insatisfação, é o vazio, né? Essa falta, o que falta, né? Então ela mostra aqui, ela via 5 maridos. O que são esses 5 maridos? Tanto poderia ser maridos mesmo, homens, como poderia ser o jogo, a prostituição, a pornografia, a masturbação, o alcoolismo, poderia ser justamente a fofoca, o engano, a agressividade, a depressão, a opressão, aquilo que tem tomado o espaço que só a fonte de água viva deve tomar na nossa vida. Então vamos hoje deixar o vazio para trás e permitir que Jesus venha como essa fonte de água viva que Ele é, nos preencher. Como, Carol, eu quero? Se relacionando, se lança aos pés dele, peça ajuda para Ele, que Ele vai te ajudar. Outra coisa maravilhosa que eu aprendo aqui com essa mulher é: eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. É o reconhecimento. Não basta você buscar, você tem que se prostrar. Lembra que eu falei lá atrás que eu mesmo dentro da igreja, eu vou de volta, né, ainda patinando um pouco ali, tentando me readaptar, eu ainda tinha muita vergonha de pedir ajuda. Então hoje, que essa mesma unção que o Senhor colocou na minha vida, de ousadia, essa unção de entrega, de busca, que o Senhor derrame sobre a sua vida, que seja quebrado todo o mal, toda a corrente que Satanás tem lançado na sua vida de mentira, de vergonha, porque, irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas que estão buscando soluções rápidas, emergenciais, dessas que eu acabei de citar, que são as impurezas. Não é porque você passou para crente que você vai ser santificado, você tem que buscar no Senhor. É no Senhor, não é a religião que te cura, não é a religião que vai te tirar dessa situação, é o seu relacionamento com o Pai. Então o apóstolo Paulo nos deixa várias instruções em Coríntios, lá em Efésios, falando sobre essas impurezas que nos afastam do Senhor, né? O que é isso? São os vazios emocionais, são a forma que a natureza humana, presta atenção, que a natureza humana
busca para estar aliviada. Ela precisa de alívio. Nesses tempos em que a gente vive do novo coronavírus, dessa pandemia, gente, os números de casos de agressividade, de violência doméstica têm crescido muito, o número de alcoolismo tem crescido muito, porque as pessoas estão trazendo à tona aquilo que já está dentro delas, né? Então que nós possamos nos curar, que nós possamos tratar essas feridas, ressignificar tudo isso diante do Senhor. E você que congrega, você que já é uma mulher crente, um homem crente, mas que tem mentido, que tem se irado, se revoltado, se indignado, que tem esquecido de se prostrar diante do Senhor, busca hoje, quebra esse jugo sobre a sua vida. Jesus está aí diante de você como uma fonte de água viva transbordante, jorrando para que você beba, para que você não volte mais a ter sede. Então, não busque mais no dinheiro. Tem gente que está fazendo empréstimo, gente que está desesperado. Acalma, aquieta o seu coração, porque Deus é contigo. Passa essa mensagem adiante, que os vazios sejam preenchidos para a honra e glória do nome de Jesus. Um beijo.